Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam bem-vindos a mais uma aula de fotografia aqui do projeto Memórias Construídas. Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre como iluminar uma foto usando a luz natural, entendendo também como que a gente pode elaborar um pouco mais usando essa luz e também controlando um pouco sua intensidade, dependendo de qual a intenção na hora de fotografar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a luz artificial e entender como que a gente consegue iluminar uma foto usando coisas que a gente tem em casa, trabalhando também essa linguagem e entendendo um pouco sobre as diferenças entre esses tipos de luz, né? Pensando também em como a gente consegue adaptar e usar essa luz também como uma forma de iluminar e de entender como que essa intensidade da luz pode ser mais dramática ou como que ela pode ajudar ou atrapalhar também a sua foto, né? Entendendo como que a gente vai trabalhar com essas limitações, né? E pensar como que a gente quer esse resultado final. No primeiro caso, nós temos a luz da lâmpada. Essa luz, ela é uma luz mais comum, né? E aí nessa foto eu trabalhei tirando a foto desse barquinho, dessa luz da lâmpada, né? Como geralmente é uma luz que fica de cima, nesse caso eu usei a luz que entra pela minha cozinha, né? Então essa luz artificial que ilumina a cozinha durante a noite e eu fiz essa foto, que vai ser um resultado mais comum, que como a luz vem de cima, essa sombra vai ser localizada debaixo do objeto fotografado. Então, é uma luz que a gente vai trabalhar muitas vezes, né? Porque às vezes você vai fotografar à noite ou num evento à noite, geralmente é essa luz que vai estar disponível para que a gente trabalhe. Então, geralmente ela fica nessa mesma posição e o que pode diferenciar entre uma e outra é se ela está mais perto ou mais longe dessa luz. Mas a sombra vai se localizar sempre nesse mesmo pedaço, sempre embaixo do objeto que você está fotografando. Agora, usando uma luminária que eu tenho aqui em casa, eu pensei em mais possibilidades de composição com essa luz, né? Eu uso a luminária como a minha fonte de luz principal, então eu apaguei a luz, né, da cozinha e usei a luminária como essa fonte de luz. E nesses exemplos, a gente vê a diferença que faz essa posição da onde a luz está, né? Eu fiz uma luz mais lateral, uma luz mais de cima e outra um pouco mais acima ainda. Então, a gente vê que o barquinho ele é iluminado de diferentes maneiras por conta disso. Então, isso quer dizer que, dependendo da posição e também de como está distante essa luz, a sua intensidade vai mudar e também a intenção na hora de fotografar vai mudar. Porque você consegue iluminar de maneiras diferentes usando a mesma luminária, por exemplo. E você vai conseguir intenções diferentes na fotografia usando essa mesma fonte de luz. Pensando também ainda nessa luz mais lateral, a gente tem esse exemplo, em que, dependendo de onde você fotografa, né, se você fotografa na mesma linha, né, do seu objeto ou mais acima, você tem diferentes maneiras também dessa sombra se posicionar, porque você consegue ver esse desenho, né, dessa sombra de maneiras diferentes. Então, também isso conta na hora de iluminar. Dependendo de como você quer posicionar e de qual vai ser esse ângulo que você quer fotografar, vai ter essa intensidade, vai ter essa maneira diferente de trabalhar essa imagem. Agora, pensando em fotografar, né, e usar essa luz de trás para frente, né, também temos esse exemplo, que no caso, como a luz veio de trás, a sombra ela vai estar projetada na frente do objeto fotografado. Então, a gente vai ver como que também tem essa diferença, né? Porque dependendo de como a gente geralmente ilumina,
a gente vai iluminar da frente para trás e essa sombra vai ficar projetada para trás, né? Ou lateralmente. Então, a gente vai entender também nessa outra possibilidade, que dá para você iluminar de trás para frente e trabalhar também com essa linguagem. É muito importante também que a gente entenda que todas essas fotos que eu fiz com o celular. Então, eu trabalhei também com essa limitação, né, na hora de fotografar e também para mostrar que é possível a gente trabalhar essa iluminação usando um celular, né, usando ferramentas mais simples também de captação. A iluminação artificial pode ser trabalhada também com celular, né, ou com equipamentos mais simples. O que a gente tem que entender é a lógica dela, né? Entender que dependendo da posição e de qual intensidade de luz, ela vai criar efeitos diferentes na sua foto. E é possível ver maneiras diferentes também de como essa luz vai se manifestar, ainda nesse exemplo da luminária, né? Como nesse vídeo. Pelo movimento dessa luminária, a gente vê quais são as possibilidades, né, de iluminação que é possível fazer, né? Então, dependendo de onde a mão vai parar, segurando essa luminária, vai criar um novo efeito de iluminação na hora da captação que a gente pode fazer. Agora, usando a lanterna do celular, a gente vai ver uma diferença muito grande, porque é uma luz muito mais dura, né, que é essa luz mais rígida, e não existe um degradê tão forte, né, como a anterior. Ela não é uma luz tão suave. Pensando no mesmo esquema, né, que eu montei anteriormente nos exemplos, também fiz uma foto mais lateral, né, e também fui mudando essa distância da iluminação para criar efeitos diferentes, porque aí essa intensidade de luz vai diminuir e também dependendo do ângulo que eu for fotografando, eu vou pegando essa iluminação de maneiras diferentes. Pensando também que essa iluminação ela é menos intensa que a outra, né, que é a anterior, que eu dei um exemplo. E fazendo essa iluminação de trás, a gente também percebe que com essa luz do celular, a sombra ela fica muito mais nítida. O desenho dessa sombra se manifesta muito bem definido, né? Então a gente vê essa diferença maior entre esse tipo de luz. E como nesse vídeo a gente consegue ver como é possível criar também com essa luz do celular, por ser uma luz mais dura, né, mais rígida, a gente cria certo drama na hora de iluminar. Então a gente consegue trabalhar esse drama através da troca de uma iluminação. Então, também pelo movimento, a gente consegue perceber que dependendo de onde você vai parar, né, e vai posicionar essa luz, você consegue um efeito diferente e uma iluminação diferente, com uma intenção diferente dentro da fotografia. Agora, iluminando com uma vela, a gente vai ver uma diferença que é esse degradê dessa sombra vai ficar um pouco mais suave e também a gente vai ver uma questão de diferença de cor, porque a luz da vela é uma luz mais alaranjada, né? É uma luz mais quente. Como nessa foto, que a gente vê que essa luz vai criar esse degradê, né? E também ela vai ser formada por esse círculo. E aí vai ter um círculo mais iluminado e até a sombra ele vai se desfazendo, né, nessa composição. E aí a lógica de composição também vai ser a mesma. Dependendo de onde essa vela estiver posicionada, ela vai iluminar de maneira diferente, né? E aí tem esse adicional dessa luz ser mais alaranjada. E aí, no caso da vela, você precisa estar mais perto desse objeto que você vai fotografar. Então, provavelmente, ela vai fazer parte da composição da foto, porque senão você vai ter uma intensidade muito menor de luz e às vezes você não vai conseguir iluminar da maneira que você quer. É legal que a gente pense que a vela provavelmente vai fazer parte dessa composição na hora de fotografar. Outra possibilidade também de trabalhar essa luz artificial é usando o papel celofane, né, que eu mencionei na aula anterior, usando com a luz natural. Só que agora com a artificial, eu usei a mesma luminária, né, que eu já tinha usado no primeiro exemplo, e aí eu encapei com esse papel celofane. Claro que é sempre muito importante que a gente tenha cuidado fazendo, né, esse uso do papel celofane, porque também a gente está trabalhando com uma luz que pode ser muito mais forte, esse papel pode derreter também. Então é sempre bom ter esse cuidado quando for trabalhar usando, né, o papel celofane.
Mas é interessante a gente perceber como que a gente vai conseguir colorir a nossa foto usando esse papel de maneira muito simples, porque é só encaixar e encapar, né, esse papel, no meu caso, nessa luminária, e eu consigo diferentes efeitos de diferentes cores, né, usando esse papel. Como nesse exemplo, em que eu tenho 3 tons diferentes usando a luminária no mesmo lugar. Então eu consigo essa foto com cores diferentes. Então é legal a gente trabalhar esses pontos, né, para a gente entender essas possibilidades também dentro dessa fotografia de luz artificial. Bom, as possibilidades são infinitas, né? Então é legal que a gente entenda e pratique também como fazer essa iluminação com essa luz artificial e também exatamente posicionando essa luz em diferentes locais para que a gente entenda qual é esse tipo de luz que você mais gosta, né? E como você quer iluminar o objeto que você quer fotografar. Pensando nisso, eu proponho um exercício, que você faça 3 fotos usando a luz artificial e fazendo a iluminação de algum jeito que eu mencionei nesse vídeo, usando algum dos exemplos, né? A ideia é que a gente entenda também sobre esse posicionamento da sombra e entenda as dificuldades e também o que você mais gosta na hora de fotografar com essa luz artificial, né? O importante é que você use a sua criatividade na hora de iluminar, mas também que essa foto seja iluminada apenas por uma luz artificial e não tenha essa interferência da luz natural. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!